Então, pessoal, vamos falar de história hoje, né? O que nós vamos tratar hoje é sobre o processo de abolição aqui no Brasil, né? Lembrando, o processo de abolição aqui no Brasil, o Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a abolir a escravidão, né, no seu território. Claro, né? Não foi 100%, né? No momento que aboliu a escravidão aqui no Brasil, não quer dizer que acabou com a escravidão aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás, ou até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ter gente trabalhando em condições escravas, né? Mas naquela época era legalizado, o negócio era legalizado, né? Então, a partir de 1871, setembro de 1871, se fez uma lei dita como Lei do Ventre Livre. Essa lei, ela basicamente previa que todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa data, ou seja, setembro de 1871, nasciam livres, certo? Eram pessoas livres, não eram mais considerados escravos. Elas poderiam ficar ao comando lá, né, a tutela do fazendeiro que havia comprado a mãe e tal, né? Ele poderia ficar um período de tempo até os 8 anos, né? E aí ele vivia nas condições da mãe, como escrava, né? Vivia como seguia a linha escravista de produção, ou ele poderia ser entregue ao governo, né, até esses 8 anos. Se ele não fosse entregue até os 8 anos, até os 21 anos ele poderia ficar trabalhando, né, sob a tutela desse fazendeiro, sobre a exploração desse fazendeiro, e desde então, a partir dos 21 anos, ele se tornaria livre. Então notem, ó, eles vai ter 21 anos de exploração dessa mão de obra para frente, né? Se ele entregasse aos 8 anos essa criança, ele ganharia uma indenização do governo de 600 mil réis, né? Não era muito naquela época, mas já era considerável, né? Um valor considerável. Se bem que se ele ficasse com essa criança, para não separar esse vínculo, né, familiar entre mãe e filho, etc., ele teria uma mãe contente, supostamente contente, ele teria mais uma mão de obra ali para ser explorada, né? Então, para o fazendeiro era viável manter esse escravo no seu território ali, explorando ele normal, porque ele ia viver como um escravo, mas legalmente ele seria livre, né? Então, é uma dita lei que a gente diz que é para inglês ver, certo? Essa é uma das medidas, né? Porque esse processo ele se divide em três medidas diferenciadas, né, para diferentes momentos e diferentes épocas desse processo. Outra lei que vai ser complementar, né, e que vai datar também de setembro, mas de 1885, vai ser a lei do sexagenário, né? A lei do sexagenário ela é muito parecida com a reforma que está sendo proposta aqui no Brasil na questão trabalhista, né? Ou seja, tu trabalha até morrer, né? Então aqui é o seguinte, um escravo com mais de 65 anos, né? Então ele vai ter, na verdade, com mais de 60 anos, ele vai ter a possibilidade de se tornar livre, um ser livre, né? Vai ser um cidadão, né? E não mais um escravo. Porém, não tem nesse período, e hoje já é de uma forma precária, né? Não tem nesse período uma assistência social, não tem uma previdência social, não tem SUS, não tem nenhum sistema que possa garantir que esse escravo com 60 anos ou mais venha ter uma qualidade de vida digna, né? Ele não tem direito à aposentadoria, certo? A aposentadoria dele seria a liberdade, mas a liberdade dele vai ser complicado. Porque ele não tem de onde tirar dinheiro para se manter, ele não tem condições de comprar uma moradia ou alugar uma moradia, porque ele não tem renda. Então ele acaba ficando pela fazenda mesmo, mesmo sendo livre. Isso os escravos que conseguiam chegar aos 60 anos, né, ou mais. Então, a maioria dos escravos acabavam morrendo, né, em função de diversas condições adversas, né, que acabavam levando eles ao falecimento. As condições de vida, a forma de trabalho, né, os castigos físicos, né, e os castigos psicológicos também, né, abalam muito
a escravidão, né? Esse processo de escravidão. Então, para o escravo se aposentar, para ele conseguir chegar a uma aposentadoria de liberdade, ele tinha que chegar aos 60 anos. A maioria morria antes, né? A maioria morria ali na casa dos 40, 50 e poucos, raro aos que chegavam aos 60. Claro, tem determinados locais no Brasil em que os fazendeiros tinham uma forma mais branda de lidar com a escravidão, né? Então não havia tantos castigos físicos, então possibilitava uma vida um pouco mais longínqua desses escravos, né? Mas eram raros os locais. Conforme for avançando as leis, né, o cerco vai se fechando. Mas percebam, essa é mais uma das leis que fecha justamente com a questão da lei para inglês ver, né? Porque afinal de contas, um escravo chegar aos 60 anos era quase inviável, e depois que ele chegasse aos 60 anos, ter um local adequado para ele morar, para ele ter renda para se manter, para cuidar da sua saúde, que deveria ser muito debilitada em função das condições de vida e das condições de trabalho, era bem para inglês ver. A última das nossas leis vai ser a Lei Áurea, né? Ela é uma lei que ela foi basicamente assinada, carimbada, batizada, né, pela nossa princesa Isabel, né? Se ela era princesa Isabel, né, notem a relação com a realeza portuguesa, né, e com a, claro, realeza brasileira já nessa segundo reinado, né? Segundo consta, né, o seu crush, Conde de, ou brasileiro muito tosco, fala Conde Deu, né, estava viajando para o sul junto com Dom Pedro II, e o cerco começou a se apertar lá no Rio de Janeiro, né, que era a sede do governo na época. Então, a princesa, sem ter para onde correr e também, né, já com uns viés liberais já na mente, começa a ceder essa pressão, né, uma pressão mais do cunho militar, né, já para o final do segundo reinado, do que realmente um cunho que viesse vir na questão de libertar os escravos mesmo, né? A sociedade não estava preparada para essa libertação, né? Não tinha hotéis, não tinha casa, não tinha saneamento básico, não tinha nenhum sistema social que pudesse vir a contemplar a grande demanda de escravos que iam ser libertos, né? E também os fazendeiros nesse momento ficaram indignados, porque afinal de contas a princesa estava libertando a sua mão de obra que ele havia comprado e pago por essa mão de obra, né? Então é um momento muito delicado no segundo reinado e que vai fazer com que o império acabe se desgastando nesse período, né? O que vai vir a resultar, né, no nosso primeiro golpe militar, que vai ser nossa próxima república, ou a nossa primeira república no Brasil, certo? Então, a partir do dia 13 de maio de 1888, o Brasil libertou todos os seus escravos, e nós então passamos a trabalhar com o sistema de capitalismo.